Vamos iniciar, então, nosso culto de sexta-feira, que era para ser os jovens para dirigir, mas a Mari e o Léo são os únicos. Aliás, vou aproveitar do Anderson, né, que é jovem aí. Pôr o Anderson para fritar hoje. O Fábio Estrela, eles tiveram um compromisso, né, a família Estrela, e aí eles não vão poder vir. E aí ele falou, poxa, eu queria estar no dia que a Jerusa vai. Então ele ligou para a Jerusa, pediu para a Jerusa vir na semana que vem. Ela tá meia triste, né? A Quitéria estava até comentando com a gente que ela tá meia triste, que o Naran foi aniversário dele essa semana, mas ele tá com Covid, então a gente fica temeroso, né? Assim, por estar longe e tudo, se precisa de alguma coisa, tá distante, não chega lá em um dia, né? É verdade. Até comprar passagem, até entrar, não sei o quê. Então fica temeroso. E aí o Fábio falou, eu queria ver se a Jerusa viria a semana que vem. Então ela virá a semana que vem, ficou marcado para a semana que vem. E aí ele me ligou e falou, Iana, é com você, meu irmão. Eu falei assim, sério, velho? Você tá falando sério comigo? Que você vai fazer isso comigo? Aí ele falou assim, você não tem nenhuma mensagem guardada aí? Eu falei assim, tenho, irmão, mas dá sempre um frio na barriga, né? Então é isso. Meus irmãos, eu queria pedir para nós começarmos. Não sei o que, deixa eu ver o que está acontecendo. Com o Anderson orando, pode ser? Amém, claro. Os irmãos estão me ouvindo bem? Que meu fone estava dando um problema, eu troquei. Tá bacana. Sim. Amém, então. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai santo, nós queremos te dar graças, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que aqui está, de cada família aqui representada. Obrigado, Senhor, pela sua amizade. Obrigado pela amizade, Senhor, dos meus irmãos, ainda que virtualmente, ainda que à distância. Mas obrigado, Senhor, por cada sorriso, por cada fala acolhedora, por cada fala, Senhor, de esperança, por cada fala, Senhor, que enche o nosso coração de alegria. Obrigado porque o Senhor se faz presente em nosso meio, através da vida de cada pessoa que aqui está, Senhor. Fala conosco nesta noite, fala conosco por meio dos louvores, por meio da palavra, fala conosco em todos os momentos, Senhor. Enche o nosso coração de esperança nessa noite, para que nós possamos também levar essa mensagem de esperança a todas aquelas pessoas que nós temos contato em nossas casas, em nossas redes sociais, com nossos amigos, enfim, Senhor, que nós sejamos um instrumento teu para levar essa mensagem de esperança e de amor. Fala conosco e abençoa a nossa vida, Pai. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Primeiro amor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro
primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Jesus, meu guia é.
O Rob, você nos leva em oração, Rob? Amém. Todos me ouvem? Tá bom. Vamos orar, né? Cada um possa agora, né, se um pouco mais tranquilo com o dia a dia, com a semana que se passou e realmente agora ficar ligado em Deus, ficar concentrado em Jesus. Oremos. Senhor Deus, obrigado por mais esse dia, Senhor, por essa semana que se passou. Obrigado, Pai, porque cada momento tenho certeza que todos aqui sentiram a Tua presença em cada situação, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus que se revela para nós, um Deus que nos ama, nos quer bem, tem nos ajudado, Senhor. Obrigado, Pai, por esse grupo, por cada irmão que tem vindo aqui falar de Jesus, falar de Ti, do Seu amor, das experiências, Senhor. Obrigado, Pai, também por cada louvor, por cantado. Abençoa-nos, Senhor, nesse dia de hoje, com a palavra que virá para a gente, com tanto carinho, Senhor. Também abençoa, Senhor, o Fábio, que está lá hoje com a família dele, retirado, que o Senhor possa também estar lá com ele, Senhor, nesse momento. Também oro pela Jerusa, pelo neto dela, pelo Naran, que eles, Pai, sintam a sua presença lá onde quer que estejam, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, livro que escreveu Mateus, capítulo 19, versículo 27. Mateus 19, versículo 27 ao 30, nós vamos ler. Diz assim: Então Pedro respondeu: Nós deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiveram deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Até aí temos lido. Jesus vinha conversando com os discípulos, vinha conversando com eles, e aí um jovem encosta em Jesus, né, e pergunta para ele o que ele deveria fazer como ele deveria fazer para ser bom. E aí Jesus fala para ele: olha, bom é só Deus, tal. E aí começa uma conversa entre Jesus e esse jovem. E o jovem pergunta para Jesus: então, como é que eu faço para herdar esse reino? Como é que eu faço para chegar lá? E aí Jesus fala para ele, olha, você vai ter que, você não pode matar, não pode roubar, tem que honrar seu pai e sua mãe e tal. E aquela conversa vai desenvolvendo. Aí o rapaz fala: pô, mas isso tudo eu já faço. Como é que eu faço para herdar isso daí? Aí Jesus fala: ó, então você faz o seguinte, você vende tudo o que você tem, dá para os pobres e vem atrás de mim, vem comigo, vamos lá comigo. E aí esse jovem pega, se entristece e fala: pô, meu, aí não, né, Jesus? Aí você pegou pesado. Eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, mas vender tudo que eu tenho de seguir. E os discípulos que estavam ali ao lado, eles estão só ouvindo essa conversa de se desenrolando. E Jesus fala para eles, olha, depois que esse jovem se afasta, né, ele vai embora, Jesus fala para eles, ó, é muito mais fácil passar um camelo pela agulha, né, do que um rico entrar no reino dos céus. Ali ele fez uma analogia, mas Pedro estava ali, estava esperto do lado, Pedro estava bem ligado.
E aí é quando Pedro faz essa pergunta para ele. E nós, Jesus? E nós que deixamos tudo para trás e estamos aí seguindo você? O que rola com a gente? Cara, eu confesso que quando eu comecei a estudar isso aqui, eu fiquei pensando assim, Pedro pediu para tomar uma invertida ali, né, cara? Jesus podia ter dado uma nele ali e ele ia ter que ficar de boas ali, não ia poder falar nada. Porque o Pedro ficou só observando o que Jesus dizia para o jovem para pegar o gancho dele. Pô, e eu? E nós? Nós estamos seguindo você. Nós abandonamos tudo que a gente tinha. E a gente, o que a gente vai ganhar com isso? E aí Jesus, cheio da graça e cheio do amor dele, em vez de dar uma invertida em Pedro, né? Porque se fosse nos dias de hoje, se fôssemos um de nós, né? Pecadores, réis pecadores, nós diríamos para Pedro assim, Pedro, o que você está querendo dizer com isso? O que você está querendo que eu te prometa? O que você está querendo que eu te dê? Né? Mas Jesus não, Jesus vai de boas, de buenas, vai bem de boa, e fala e explica para Pedro, e conta, né, para Pedro, fala, olha, Pedro, eu te digo a verdade, por ocasião da regeneração das coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono, tal, e aí vai explicando. Nessa explicação que Jesus dá para Pedro, ele imediatamente, ele já, a partir desta pergunta de Pedro, ele já estabelece 3 grandes leis para a vida cristã. De uma simples pergunta de Pedro, Jesus já estabelece essas 3 grandes leis. A primeira delas, sempre é certo que quem compartilha da companhia de Jesus compartilhará do seu triunfo. Sempre é certo de que quem está com Jesus, está com Jesus. Jesus não o abandona. Jesus não o deixa de lado. Se você está na companhia de Jesus, se você escolheu estar na companhia de Jesus, Jesus não te abandonará. Outro dia até falei com os jovens, deixei lá uma mensagem, eu estava lendo sobre Filipenses, e Filipenses 1, e Paulo diz assim, Filipenses para a igreja de Filipe, aquele que começou a boa obra não vai abandonar vocês até a vinda de Cristo Jesus. E Jesus está dizendo isso aqui também. Paulo ouviu o que Jesus disse e está dizendo aqui também, olha, aquele que compartilha da minha companhia, aquele que está comigo, aquele que está andando comigo, ele não vai ficar para trás, eu não vou deixar ele para trás, ele vai estar sempre com eu vou estar sempre com ele. É aqui no perrengue, é lá no triunfo, nós vamos estar junto. Nós vamos estar junto. É diferente. Aconteceu comigo uma história na empresa que eu trabalho. Eu estou nessa empresa há 17 anos. 17 para 18 anos vai fazer já. E quando eu entrei nessa empresa, ela era uma empresa bem pequena. Então, a gente estava sempre querendo vender. Eu sempre fui da equipe de vendas. Então, a gente estava sempre buscando aumentar as vendas, porque, afinal de contas, eu não sou funcionário, eu sou representante. Se eu vender, eu ganho. Se eu não vender, eu não ganho. Se eu ficar 30 dias em casa e não vender um parafuso, se eu não vender um grão de granulado, eu não ganho nada. Eu zero meu salário. Então, a gente está sempre correndo atrás de vendas. E aí teve um ano que eu cheguei um dia lá na empresa e tava todo mundo assim, meio com cara de sono. Eu falei, ué, o que tá acontecendo, né? Aí o pessoal, não, ontem nós fomos para um restaurante comemorar, o pessoal do comercial e do administrativo. Eu falei, é mesmo? Vocês foram comemorar? Nós fomos comemorar porque a empresa esse mês faturou 1 milhão. Olha só, chegamos a 1 milhão esse mês. Foi um mês sensacional, tal. Aí eu falei, puxa, que bacana, né? Fiquei feliz. Aí liguei para os outros vendedores e falei assim, vocês foram convidados para esse jantar aí que teve? Aí os caras, não. Que jantar? Falei, não, deixa quieto. Aí eu fiquei pensando, falei, caramba, a empresa chegou a 1 milhão de faturamento porque os vendedores venderam 1 milhão, cara.
né? Os vendedores que ajudaram. Assim, não, para mim não fez diferença. Para mim a maior diferença é na conta corrente. Mas o que eu quero dizer para vocês, com Jesus, eu estou andando com Jesus aqui no perrengue, no miúdo. Quando eu estiver lá no grande, Jesus está, não, vem cá, é comigo aqui. Jesus está andando ali com os discípulos e eles estão sofrendo, e eles estão passando sol, eles estão sendo escorraçados, eles estão passando dificuldade, estão vivendo, estão dormindo no tempo, e os discípulos estão ali com ele. E aí, Jesus, o que vai ser da gente? Não, fiquem tranquilos, que quando eu estiver ao lado do meu Pai, quando eu estiver sentado ali no trono, vocês vão estar comigo também. Vocês também vão estar ali, vocês estarão ao meu lado, vocês herdarão algo muito maior do que qualquer bem material. E aí eu vou para essa segunda grande lei da vida, que sempre é certo que o cristão receberá muito mais do que ele abandonar. Tudo que a gente abandonar é pouco. A gente já recebeu a vida eterna. A gente já recebeu algo que nós jamais poderíamos pagar por ele. E assim, e quando eu penso em abandonar, quando Jesus fala aqui com eles, olha, vocês estão abandonando a família, deixaram pai, mãe, filhos e tal, não sei o quê, eu imagino que esse era como era naquela época. Naquela época era assim. Naquela época, para você sair para uma viagem de São Paulo, Santos, por exemplo, era uma caminhada de uma semana. Aquele discípulo que abandonava os pais, mãe, família, para ir atrás de Jesus, ele sabia que ele não ia conseguir fazer uma viagem missionária, né? Fazendo a pregação do evangelho, mudando de cidade e voltar no mesmo dia. Não tinha condições. Não quer dizer que hoje que a gente vai pegar esse versículo e dizer assim, ó, agora eu me converti, agora eu vou abandonar todo mundo, vou abandonar minha família e, ó, vou cair no mundo aí para pregar o evangelho, né? É aquilo que a gente estava conversando na semana passada com o Fábio Estrela. Não dá para usar o texto fora do pretexto, porque vai virar, fora do contexto, que vai virar pretexto, né? O texto fora do contexto vira pretexto. Então, assim, o que Jesus está dizendo para eles, ó, vocês estão abandonando para me seguir, mas o que eu tenho para dar para vocês é muito maior. O que nós fizemos, o que nós abandonamos, o que nós abandonamos? Eu tenho um monte de coisa para dizer para vocês, meus irmãos, que eu abandonei quando eu levantei a mão para Cristo e disse, o Senhor é o Senhor da minha vida. Eu tenho um monte de coisa que eu posso dizer para vocês. Eu abandonei de fumar, eu fumei dos 15 aos 30 anos. E vou falar uma coisa para vocês, eu gostava de fumar, era bom, viu? Eu gostava bastante, tinha uns vícios assim, depois do jantar, sentar no sofá, acender um cigarro e dar uma relaxada com um cigarro na mão. Ah, mas faz mal para a saúde, faz mal. Mas o que eu dizia é que os rituais ajudam no relaxamento. É aquele ritual de você pega um cafezinho, toma o café, senta, se acomoda no sofá, põe o cinzeiro, acende o cigarro, você já está relaxando ali. E eu abandonei e não me arrependo. Para mim foi bom. Foi muito bom, aliás. Eu era bem magro quando eu fumava. Eu engordei uns 10 quilos logo depois que eu parei de fumar, porque a gente começa a sentir o gosto da comida, né? Então a gente engorda. Mas eu digo que hoje eu sou um gordinho saudável. Prefiro ser um gordinho saudável. Eu abandonei alguns, não abandonei, mas eu me afastei de alguns amigos que não edificavam a minha fé, que me puxavam para trás. E aí eu prefiro me afastar e estar perto de irmãos que me ajudam
tá mais próximo de Cristo, tá enxergando os valores, os nossos valores. Quando eu olho nessa tela aqui, eu vejo irmãos que me ajudam a eu melhorar os meus valores e os meus conceitos para estar mais próximo de Cristo Jesus, para estar mais próximo de encontrar a Cristo. Então, assim, essas coisas acontecem. Muitas vezes a gente pensa, vou me afastar, tal, mas, poxa, a gente chama, a gente convida, a gente prega com a nossa vida, né? Porque não adianta você só ficar insistindo em conversão. Eu acho que se torna chato. Quando eu me converti, eu falava eu e a minha sogra, a gente conversava bastante. A minha sogra falava assim para mim: puxa, meu, é tão bom servir a Cristo, né? A gente fica tão feliz que a gente quer que as pessoas sintam a felicidade que a gente sente. Por isso que os caras são chatos, né? Os crentes são chatos, porque eles ficam pregando, falando para não, você tem que se converter, você tem que se converter. Cara, eu acho que eu acabei descobrindo que quando você não fala, você está pregando também. Você está pregando muito mais. Você está, às vezes, numa atitude silenciosa, mostrando valores que muitas vezes, quando você diz, perde a modéstia, né? Fica arrogante a coisa. Uma vez a Bia devia ter no máximo 10 anos. Eu acho que no máximo isso. Nós estávamos na praia, e aí veio um tiozinho vender sorvete. Eu lembro que nós estávamos na praia de Guaicá, em São Sebastião. E veio um tiozinho vender aquele sorvete do Rochinha, sorvete de coco. Meu, que sorvete maravilhoso. E aí a gente estava lá, o tiozinho veio vender e tal, as crianças, a hora que viram o carrinho de sorvete, quase jogaram o tiozinho dentro da água lá, né? Vão correndo para cima. E aí ele vendeu o sorvete, fez a conta lá, eu não lembro se era... Eu acho que era R$1,50 cada sorvete, nós pegamos 4, dava R$6, eu dei R$10 para ele e ele me devolveu 6, uma coisa assim. Ele me devolveu o troco errado. Aí eu olhei aquele troco e falei assim: senhor, o senhor me deu o troco errado, tá? O senhor só está cobrando 3 sorvetes, eu não lembro exatamente a conta. Eu falei: o senhor está cobrando errado, vai dar prejuízo para o senhor. Aí ele: rapaz, puxa vida, que bom que você fez isso. Porque o meu lucro aqui é tão pouco, tal. Imagina, o senhorzinho andando no sol o dia inteiro, cara, que dava dó. E ele andando, e aí eu peguei, paguei e tal, dei a diferença. Aí a Bia depois chegou para a Tati e falou assim: puxa, mãe, você viu, pai, que legal. Era R$1,50, era um sorvete que a gente podia ter comprado a mais, o moço estava dando troco errado, e o pai não aceitou, ele deu o troco certinho para o senhor, tal. Puxa, que legal isso, né, mãe? Aí a Tati falou para ela, filha, porque, poxa, é um sorvete que para nós pode ser que não faça diferença, mas para aquele senhor no final do dia vai fazer a diferença. Então, assim, sem falar nada, eu não precisei pregar para ela, fazer um sermão para ela em cima desse troco de R$1,50. Nós precisamos ser honestos. Nós precisamos... Não tem nada disso. Eu não preciso fazer isso. Eu preciso ser honesto. Eu não preciso dizer que eu sou honesto. Eu preciso ser honesto. Eu preciso dar o troco correto. E aí, com essa atitude, a gente está pregando muito mais, né? E aí eu queria dizer para vocês sobre a última lei que Jesus deixa para a gente. Jesus adverte que, no finalzinho, ele diz para a gente que haverá surpresas no dia do juízo final. Porque os critérios que Deus emprega para julgar
Eles são diferentes dos nossos critérios. Os critérios que Deus usa para quem vai estar do lado ou não, para quem vai chegar ou quem não vai, não é o mesmo que o meu. Os nossos critérios são outros. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, então você acredita que se uma pessoa assassinar, estuprar, violentar, e você chegar no céu e essa pessoa estiver lá, qual vai ser a sua reação? Eu falei, cara, a minha reação é de que Deus, alguma coisa, no encontro que esse rapaz, que essa pessoa teve com Deus, foi um encontro verdadeiro. Não sou eu que sou o juiz. Não sou eu que vou determinar quem vai entrar e quem vai sair. É Deus que vai determinar isso. Quando Jesus estava sendo crucificado, um dos ladrões ali, ele se arrependeu e Cristo disse, olha, logo mais você estará comigo ali. Logo mais você estará comigo. E quem serão os primeiros que estarão com Jesus? Eu não sei. E quem serão os últimos? Eu também não sei. Não cabe a mim determinar. Nós não estamos na fila do INSS, nós não estamos na fila do caixa, do banco, do mercado, para dizer, cheguei primeiro aqui, rapaz. Vai lá pro fim da fila lá. Não. Para Deus, não tem essa lógica, não existe essa lógica de eu cheguei primeiro. Para Deus não existe essa lógica de, eu sou mais santo. Deus, espera aí. Deus, eu estou pregando evangelho aqui para você. Eu estou falando ali, tem os meus irmãos estão comigo ali. Como é que eu estou aqui pregando e como é que o Léo, que acabou de nascer praticamente, está lá na frente na minha fila? Os critérios são meus. Vai dizer Deus para mim, vai dizer, os critérios são meus. Não existe uma fila, não existe quem vai chegar primeiro e quem vai chegar por último. A gente tem muito essa lógica de... Eu acho que até porque nós somos um país bem católico, né? A gente tem essa lógica do vou fazer o bem para eu chegar primeiro, eu quero chegar primeiro, eu quero estar lá na frente. Quitéria, você pode orar bonito, tudo, mas eu quero chegar na tua frente, Quitéria. Tu não vai chegar na minha frente, não, mulher. Eu vou cantar mais música que você ora. Eu vou... né? A gente tem essa coisa de... essa competitividade, né? Essa competitividade inata. Chegou E a gente tem que perder isso, irmãos. A gente tem que perder isso enquanto cristãos. Essa competitividade de quem vai ser o primeiro. Chegou um pesquisador numa tribo indígena e aí colocou lá, chegou para as crianças da tribo e falou assim, vou colocar quem chegar primeiro nessa linha das crianças vai ganhar esse saco de pirulito aqui de doce. Aí as crianças pegaram, se enfileiraram lá e ele, eu vou dar o sinal, vocês saem correndo. E aí ele, vai! As crianças seguraram uma nas mãos das outras e saíram andando. Ele, mas... Eu falei, quem chegar primeiro. Aí eu falei assim, então, aqui na nossa tribo, a gente prefere chegar junto. Aqui a gente não quer chegar primeiro, aqui a gente quer chegar todo mundo junto lá. Para nós, o mais importante são todos chegarem, e não um chegar primeiro do que o outro. E eu acho que o cristianismo a gente tem que começar a pensar desse jeito. Para mim, o importante não é chegar primeiro. Para mim, o importante não é chegar primeiro. Para mim, o importante é chegar lá, mas se o Rafa precisar da minha mão para puxar ele para ir junto, vamos junto, Rafa. Não vou chegar primeiro, não. Você vai chegar comigo. Rob, é isso aí, Rob. Você está com dificuldade, Robson? Vamos junto, irmão. Robson, quem está com dificuldade sou eu, cara. Eu preciso que você me ajude. Eu preciso chegar junto com você. O cristianismo, ele é outra coisa. Ele não é uma competição de quem chega primeiro. Ele é uma competição de vamos todos juntos. Irmãos. E aí a palavra já diz, irmãos.
temos todos o mesmo objetivo. Cuidemos uns dos outros para que consigamos chegar juntos. Essa é a lógica do cristianismo. Vamos juntos. Vamos juntos. É isso, irmão. É isso. Vamos juntos. Amém? Amém, amém. Vamos orar, então. Deus, como é bom sabermos que o Senhor não está interessado nos 5 primeiros, ou nos 10 primeiros, ou nos que chegarem primeiro. O Senhor está interessado em todos, ó Deus. O Senhor está interessado em todos aqueles que são filhos teus, ó Deus. O Senhor está interessado naqueles que te amam e aqueles que também não te amam, ó Pai. O Senhor está interessado em todos. Deus, eu quero te pedir que o teu Santo Espírito possa nos incomodar, Deus, todas as vezes que nós queremos ser melhores ou que nós queremos ser maiores do que o outro, para que nós possamos entender, ó Deus, que o maior é aquele que mais serve, ó Deus, o maior é aquele que mais ajuda, o maior é aquele que mais acolhe, ó Pai. Essa é a lógica do cristianismo, que nós possamos todos os dias, ó Deus, nos lembrar que tudo que nós fizermos é esterco para o Senhor, que o Senhor já fez, que o que o Senhor fez pelas nossas vidas, ó Deus, nós não temos como pagar. O Senhor se deu por nós. O Senhor se deu por nós para que nós pudéssemos ter a vida eterna e pudéssemos estar contigo, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, te agradecemos nessa noite e te oramos, ó Deus. Sê conosco, ó Pai, sê conosco todos os dias. É o que nós te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos tocar uma música? Grande é o Senhor, tá, Rafa? Beleza. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra.
é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Ander, eu queria pedir para você. Hoje vamos acabar bem cedo. Tivemos pouca música, mensagem pequena. Você pode. Eu não sei se alguém de vocês tem algum pedido de oração. Queria perguntar isso para vocês agora, antes da gente encerrar. Eu gostaria. Quem é que está falando? Bruno, Ah, Bruno, pode falar. é por um amigo meu que está internado com depressão. Sério? Já faz quase 2 meses, mais ou menos. Puxa. Está tendo alguns altos e baixos aí. O nome dele é Glauco. Glauco. Alguém mais? Eu queria colocar em oração a minha prima Priscila. Uhum. Tem 5 meses que ela perdeu o pai, estava muito triste ontem. Queria orar por ela. Prima Priscila. Ok. E também pela minha tia, mãe dela. Ok. Kiki, você nos eleva nessa oração? E Amém. cita o nome do Glauco, da Priscila. Queria pedir também pela vida do meu primo Carlos, que continua hospitalizado. Ele teve um infarto, né? Faz 2 semanas. Já está melhor, mas continua internado. Amém. Vamos orar então. Senhor Jesus, nós estamos aqui para te adorar, para dizer, Senhor, que acreditamos em ti, que confiamos na tua graça, que sentimos tua presença, que ouvimos a tua palavra nesta noite e queremos caminhar juntos, Senhor, lado a lado. Que o Senhor esteja visitando, Pai, nesta noite, Senhor, a Priscila, visitando, Senhor Jesus Cristo, dando renovo, entrando, Senhor Jesus, com teu abraço, com a tua graça, com a tua cura. Senhor, também na vida do Glauco, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor Jesus vá ali, Senhor, onde ele está, onde nós não podemos chegar, onde seus familiares não podem entrar, que o Espírito Santo de Deus entre ali naquele coração e que ele seja visitado, Pai, com a cura, com a libertação, com o renovo, com a vontade, Senhor, de viver, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor amado, e dá vitória. Senhor, também o primo do Yanaguita, que o Senhor esteja visitando, esteja, Senhor Jesus Cristo, entrando com a tua graça, com a tua unção, com o teu renovo, Pai. Senhor, as pessoas que estão, Senhor, neste grupo, que o Espírito do Senhor se faça presente, que Deus esteja visitando, esteja tocando, esteja entrando nos lares,
esteja dando um final de semana abençoado, Pai, com a tua presença, com o teu cuidado, com o caminhar, Senhor, lado a lado entre as famílias. Fica conosco, Pai. Abençoa, Pai, cada irmão desse pequeno grupo. Abençoa também os que não puderam entrar. Que o Senhor esteja guardando, abençoando e nos ensinando a sermos pessoas melhores. É o que te pedimos. Em teu nome, Jesus, que é o nome sobre todo nome. Amém, Jesus. Amém. 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 Amém, amém. Obrigado, Quitéria. Amém. Eu só queria Muito pedir bom uma estar com coisa. vocês. Muito bom. Diga, Antes da Bruno. gente sair, Claro. eu queria saber se alguns minutinhos eu poderia dar um testemunho de uma coisa que aconteceu Claro. ontem. Agora. Claro, Vai ser claro. boa. É o seguinte, a minha mãe e a minha avó, elas são adventistas. Há alguns anos atrás, eu frequentei durante quase um ano a igreja adventista. Gostei de muitas coisas, mas me incomodei com várias coisas também. Aí, no início dessa pandemia, comecei a estudar junto com a minha avó, comecei a assistir, a ver algumas coisas pelo viés adventista. Mas como muita coisa me incomodava, nunca cheguei a falar isso para ela, tal. Mas aí fui procurando outras igrejas, cheguei a uma igreja do Rio de Janeiro e por elas eu cheguei até vocês. Aí minha avó ontem tinha pedido para eu assistir uma pregação de um adventista. Aí nessa pregação, só que ela saiu, né? Ela nem estava em casa e eu estava assistindo sozinho. E ele falava muito sobre a necessidade de se guardar os mandamentos, inclusive os 10 mandamentos, e que muita gente esquece do mandamento do sábado. Aí ele foi falando lá do Antigo Testamento, vários momentos que fala do sábado, do Novo Testamento, vários momentos que fala que teoricamente fala de sábado e tal. E ele chegou até a citar o seguinte: se uma pessoa não quer guardar o sábado, então essa pessoa deveria mudar de religião. Ele não pode ser considerado cristão. Aí foi esse momento que eu parei. E o culto da igreja Bethesda rolando ao mesmo tempo. E eu percebia que nesse momento estavam os louvores. E eu não estava assistindo o louvor de vocês, estava ouvindo a pregação dele. Parei. Fiz uma oração para Deus, falei assim, para que Deus me iluminasse sobre essa questão. Aí, parei de assistir, começou a pregação do pastor Will. Eu nunca tinha ouvido ninguém de outra igreja que não adventista em uma pregação citar a questão do sábado. Ele estava falando da lei, propriamente dita, né? Dessa coisa como outras igrejas, como a Adventista e tantas outras pegam. Ele não citou a Adventista, né? Mas enfim. Essa coisa da necessidade de guardar a lei, de guardar os mandamentos e tal, que não é bem assim. Ele falou até de 2 Coríntios, acho que 3, principalmente o verso 6, da letra que mata, né? E ele falou mais de uma vez do sábado. Eu falei, nossa, como a resposta veio rápido, de pedir para que Deus me iluminasse em relação a isso, e veio assim, imediatamente. Que bom, Bruno. Que bom que conseguiu tirar a sua dúvida. Que bom que foi rápido, né? Assim, eles são pessoas, eu sei que eles são pessoas, não é aquela igreja que quer só tirar dinheiro do povo, tal, eles são honestos, eles acreditam nisso mesmo. Mas mesmo acreditando nisso, eu achei tão prepotente julgar todos os outros cristãos, dizendo que os outros não podem ser considerados cristãos porque não guardam o sábado. Aquilo me incomodou de uma maneira tão profunda. Verdade. E eu preciso que Deus também me dê sabedoria de colocar para minha avó, olha, foi através de você que eu comecei a ter uma relação maior com Jesus, com a Bíblia, com tudo mais. Agradeço você por isso. Só que eu tenho que te dizer uma coisa, uma hora eu vou ter que chegar para ela e falar isso. Eu não vou ser adventista. Eu não vou ser um membro da adventista, não vou ser um discípulo da adventista, não vou me batizar na adventista. Então que Deus me dê essa sabedoria de uma hora. Porque por mais que eu meça as palavras, ela vai ficar chateada, né? Ela vai ficar triste. Eu estou extremamente esperançosa. Ô Bruno, eu vou tomar a liberdade de comentar um pouquinho o que você acabou de falar, porque eu fui adventista por muitos anos, né?
Ah, E aí eu vou tomar a liberdade de te dizer, assim, que o seu coração encontre uma paz tremenda para lidar com essa situação, porque a sua vivência vai acalmar o coração dela. A minha mãe é adventista, a minha irmã é adventista, a maior parte dos meus amigos cristãos são adventistas. Eu sou nova na Bethesda, né? Mas eu posso te dizer que Cristo vai encaminhando as coisas de uma forma que a sua vivência vai demonstrar para eles que a guarda da lei não faz você mais ou menos cristão, né? Eu costumo dizer para as pessoas que, assim, eu tenho um carinho enorme pela Igreja Adventista e um respeito tremendo. Foi ali que eu conheci tudo o que embasa a minha fé em Cristo, foi lá que eu fui convertida, né, através deles, e que eu aprendi muitas coisas que são grandiosas para mim e que eu ainda trago, mas que algumas coisas realmente também não me pertenciam, não se acalmavam dentro de mim na doutrina. E aí o que eu posso te dizer é que, assim, é uma luta, mas é muito mais uma luta interna nossa, né? De acomodar essas coisas. A guarda do sábado, eu sempre costumo dizer para quem eu converso sobre isso, que, assim, a guarda do sábado me abençoava, sim. Não porque eu tinha que guardar o sábado para ser salva, mas porque enquanto eu fui adventista, eu tive sábados maravilhosos, eram sábados consagrados. Porque eu não fazia, na verdade a gente aprende que não deve fazer outras coisas, né? Então eu ia para os cultos, a gente tinha o encontro entre os irmãos, almoçava todo mundo junto, era um dia abençoado, não porque Deus queria que eu guardasse o sábado para ser abençoada, mas porque estar em comunhão fazia daquele dia um dia abençoado, né? E aí, assim, com o tempo, e hoje, assim, é como eu disse, eu tenho muitos amigos adventistas, a gente consegue conversar dessa forma, porque eu entendo que para eles guardar o sábado é uma forma de louvor, né? E cabe a mim respeitar isso. E com o tempo eles também passaram a entender que eu não guardar o sábado não me fazia louvar menos a Deus. Então, que o seu coração encontre aí, porque vai ficar tudo em paz, tudo tranquilinho depois. Amém. desculpa, qual que é o seu nome? Que eu tentava ver, mas a barra fica aqui em cima e eu não consigo ver. É Juliana. Ah, obrigado, Juliana. Imagina. Gente, uma coisa que é importante é que, assim, muitas vezes a gente quer empurrar nossas ideias, ou a gente quer ir para um debate de ideias, um debate teológico. Uma vez a minha filha foi estudar num colégio luterano, e o pastor, nessa época eu estudava teologia, e aí o pastor pegou e falou para mim assim: ah, que bom que você é teólogo, tal, não sei o quê, precisamos discutir teologia, vamos ver até... Falei, cara, desculpa, eu não discuto teologia. Desculpa, eu não vejo por que discutir teologia. Eu prefiro falar de salvação, eu prefiro falar de amor, eu prefiro falar de outras coisas que não teologia, assim. Meu cunhado é da igreja presbiteriana, ele é pastor da igreja presbiteriana. O meu tio, pai do Felipe, é da igreja batista. Aí eles falam para mim assim: pô, você é daquela igreja Bethesda, do Gondim, que vive... Vamos discutir teologia. Um dia eu fui pescar com meu cunhado, e meu cunhado falou assim para mim, a gente estava indo pescar e estamos no carro, assim, aí meu cunhado falou assim: eu queria conversar com você sobre algo que o Gondim anda dizendo. Eu falei assim: cara, acho melhor você perguntar para ele. Então, se é ele que está dizendo, discuta com ele, não adianta discutir comigo. Eu não estou defendendo. Você tem que... A ideia é dele, não é minha. Então, assim, até porque, Bruno, eu penso assim: a gente tem que ter muita graça para falar, muito amor, porque a palavra, ela é como uma flecha. Esticou, soltou a flecha, já era. A palavra é a mesma coisa, ela vai ferir igual e não tem o que faz voltar atrás, cara. Então, assim, na hora que você for conversar com, ou na hora que a sua avó for te abordar, ou qualquer um de nós formos abordados por outras pessoas, a gente tem que ter muita graça, muito amor, muita sabedoria para não machucar ninguém, para edificar a vida do irmão e não para destruir, né?
as coisas vão se, como a Juliana disse, as coisas vão se encaixando e logo você vai estar bem, vai dizer, vó, olha, infelizmente, eu me encaixei melhor aqui, não ali, né? A minha família toda é presbiteriana, minha mãe, meu pai, minha irmã, meu cunhado é pastor, e aí eu não me encaixo na igreja deles. O jeito que que é a liturgia presbiteriana, e aí eu posso falar, a teologia que eles seguem não é a mesma que a minha, né? Então assim, mas a gente senta na mesa e a gente e eu, porque assim, quando a gente fala de teologia, a igreja presbiteriana, ela segue a Calvino, que é um teólogo que acredita na predestinação, né? Então, e aí a Assembleia de Deus segue a Armínio, teólogo Armínio, que é a teologia arminiana. E aí, então, você não senta com essas pessoas e diz assim, você é um porco calvinista, você é um arminiano, eu te odeio. Não, cara, para. Não é teologia que nós vamos discutir. Vamos sentar e falar sobre o amor de Cristo? O amor de Cristo é universal. O amor de Deus é universal. Eu não quero discutir qual foi o teólogo que fez o quê, que falou o quê. Eu não estou num centro acadêmico, eu estou na igreja. Eu estou com meus irmãos. Vamos falar de esperança? Aí sim a gente vai estar falando de Deus. É isso. É muito melhor a gente falar de esperança e ter a graça que Jesus Cristo teve com Pedro, que ele podia ter descido o sarrafo em Pedro nessa passagem, e ele foi bem misericordioso. Pedro, peraí, cara, vocês vão viver outras coisas comigo, tá. Aqui Jesus ainda estava bem calmo, mas para frente em Mateus, Jesus já estava meio irritado com os discípulos. Jesus, como é que vai ser? Caramba, eu já não falei para vocês que eu vou morrer, que eu vou ressuscitar. Mais para frente, Mateus, ele tá irritado. Aqui ele ainda tá calmo. Muito bem, meus irmãos. Bruno, posso falar uma coisa, Ana Guida? Tudo, sempre. Olhe, sua avó vai ver Cristo em você. Através da novidade de vida que você vai caminhar. Como a Juliana falou, eu nunca fui adventista, mas já recebi muitos adventistas para fazer estudo no início da minha fé, há muitos anos atrás. E eles gostavam muito de me convidar e tudo. Hoje eu tenho muitos amigos, inclusive eu assisto alguns programas da TV Novo Tempo, conheço várias pessoas lá, porque meus netos estudaram lá, ainda tem um que estuda, né? E assim... Mas a sua avó, ela vai enxergar a novidade de vida através de Jesus na sua vida, independente do sábado. E eu queria te falar uma coisa, nós estamos online, mas como você está chegando agora, a Igreja Bethesda daqui uns dias vai voltar, se Deus quiser, abrir as portas. Você é muito bem-vindo, viu? Que você possa vir com o coração aberto, nós também estamos de coração aberto para te receber. E não foge da gente, tá? Deus te abençoe. Quando der, né? Porque eu sou de Americana, do interior. Entendi. Mas não é tão longe. Não. Né? De vez em quando, algumas vezes vai dar para ir, sim. Só os domingos. Eu gasto 1 hora para chegar lá, daqui. Eu tenho irmã que mora lá. Mora aí, aliás, em Americana. Muito bom. Uma bênção, gente, estar com vocês. Obrigado. Hoje eu quero pedir desculpa para a Mari e para o Léo, porque hoje era o Dia dos Jovens, mas vocês nos deram a oportunidade e a gente já chega, que nem a música do Ultraje a Rigor. Daqui de cima a gente vai vendo, vai descendo o morro e vai invadindo a sua praia, segura a sua... Mari, Léo, beijo. Você é jovem, Ana, você é jovem. Não é o que o meu chefe, Fábio Estrela, diz. Ele fala que eu sou velho. Eu tô me sentindo velho. Mas não está aqui para falar isso hoje. Eu vou falar no vídeo aqui para ele ver. Fábio Estrela, você ouviu o que as pessoas estão dizendo? Você não tem como rebater isso agora, porque você não está aqui.
eu sou jovem. As pessoas estão dizendo que eu sou jovem. Aceita, meu amigo, aceita. Edita esse vídeo, pelo amor de Deus. Boa. Gente, então, para a gente poder encerrar, se vocês, quem quiser continuar, a gente vai continuar aqui, batendo papo. Eu queria pedir para o Anderson, que é jovem, nos dar a bênção apostólica, por favor. Amém. Amém. Vamos lá, então, levantemos nossas mãos para o alto. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor universal, incondicional de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus.